Graça e paz a todos que estão vendo essa videoaula. Nas lições anteriores nós estudamos os 10 mandamentos, um a um. Agora estaremos na lição número 12, que tem o título O Grande Mandamento, e que tem relação com a questão levantada pelos fariseus, registrada lá em Mateus 22, versos de 34 a 40. E também está lá em Lucas 10, 25 a 27, onde eles perguntaram a Jesus qual era o grande mandamento na lei. Vamos ver a resposta de Jesus em Mateus 22, 37. E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Neste texto, Jesus cita Deuteronômio 6,5. E lá a palavra amarás, em hebraico, está escrita como ve'ahavta, que traduzida é ame tu, e transliterada se diz amarás. Sua raiz é a palavra hov, que significa amar, gostar, expressa pelas letras Aleph, Bet, Het e Bet. O texto em hebraico de Deuteronômio 6,5 é lido assim: Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavecha uchol nafshecha uchol meodecha. Já a palavra amarás, encontrada nos escritos de Mateus 22, 37, que lemos agora mesmo, que é um texto originalmente escrito em grego koiné, a palavra amarás é agapisis, ou agapeisis, ou ágape. Vejamos o texto original grego. Ode Jesus efe arto, agapisis kirintonteon, su, enoleti cardia su, que enoleti psiqui su, que enolitu diania su. Veja as palavras agapisis, ou agapeises, ou ágape, descrevendo o tipo de amor que se deve a Deus. O amor no idioma grego é descrito em três versões distintas, né? A saber, o amor phileo, o amor eros e o amor ágape, em grego agapisis. O amor filial é o amor fraterno, relacionado à família e aos amigos, né? A sua intensidade se dá quando a pessoa retribui o amor na medida do amor que recebe. Um pai ama o filho, pois este lhe dá prazer, orgulho, alegria, carinho, né? Enfim. E o filho ama o pai por estes lhe dar proteção, sustento e porque supre suas necessidades. É um amor baseado numa correspondência retributiva. Amo, pois sou amado, ou amo quem me ama, né? Muitas pessoas amam por aquilo que obtêm em troca, ou amam por causa de bons e grandes favores, né? Este é um amor retributivo. O amor eros é o amor erótico. Esse tipo de amor pode até incluir algum sentimento verdadeiro, mas é basicamente atração física, desejo sexual e expectativa de satisfação pessoal. O eros apresenta-se como amor pelo outro, mas é também, e até mais, um amor por si próprio, por si mesmo. Amo, pois o tenho, amo porque me amo. É muito bem descrito naquela frase de carroceria de caminhão, né, que diz assim: não tenho tudo que amo, mas amo tudo o que tenho. Desse amor deriva sentimentos extremos, até de possessividade, surgem os ciúmes e facilmente se transforma em ódio. Finalmente vem o amor ágape, redigido nas Escrituras e aqui presente no texto de Mateus, é o amor sacrificial, o amor doador. Ele é incondicional, não está dependente de uma resposta positiva, de uma retribuição, ou dependente de um ardente desejo de conter ou de possuir o outro ou alguma coisa. Esse amor é o mais puro e é revelado por Jesus, que se sacrificou e se doou, inclusive por quem lhe odiou e matou. Esse é o amor mencionado no grande mandamento. Não está ali o filéu nem o eros, mas o ágape, o amor de Deus. Voltando à questão dos 10 mandamentos, esses mandamentos são
propedêuticos. O que significa isso? Pro de anterior, né? E paedêuticos, de pertencente ao ensino, ou seja, um ensino preliminar, preparatório, né? Os 10 mandamentos são um tipo de curso preparatório para se praticar o quê? O amor ágape. A lei serviu, segundo Paulo, lá em Gálatas 3, 24 a 25, de aio, ou seja, de instrutor. O aio era um indivíduo, um servo, um criado, que cuidava da educação doméstica das crianças, aquelas crianças que faziam parte de famílias nobres e ricas. A aia era a dama de companhia, ou até a ama. Esse aio ensinava como seguir um caminho que levasse à formação de uma conduta de um nobre. A lei, então, é um trajeto cujo destino é Cristo, a expressão máxima do amor de Deus pelos homens. Vimos anteriormente que existe uma lei moral e uma lei cerimonial, sendo que as leis morais, quando expressas em outras que não estão no decálogo, são uma forma de lei civil e penal complementar, mas fazem parte de uma lei moral. Os 10 mandamentos e suas leis complementares, civis e penais, são a lei moral. Por isso, ela é confirmada no Novo Testamento. Aquelas regras de conduta são todas confirmadas, à exceção da guarda do sábado, onde não se encontra uma confirmação específica de um dia após a morte e ressurreição de Cristo, que inclusive inaugura uma era diferente, onde sagrados serão todos os dias, e que um deverá apenas ser eleito para o descanso e uma dedicação exclusiva às coisas do Senhor. Assista a aula da lição 5 para se inteirar melhor sobre esse assunto. As demais leis, elas são cerimoniais, são todas elas ligadas ao rito, ao ritual de adoração e culto a Deus. Os fariseus haviam se tornado um tipo de facção que igualava a lei moral à lei cerimonial, muitas das vezes até considerando-a superior à lei moral. Eles perderam-se no real significado e significância da lei, apegando-se mais à forma que ao conteúdo, mas ao externo, né? Mais ao externo que ao interno, ao interior, né? Engessando a flexibilidade de navegação entre a forma e o conteúdo, entre o externo e o interno, entre o material e o espiritual, tornando-se fundamentalistas de uma estética que emoldura a religiosidade ao ponto de prezar mais a moldura que a tela da obra. Esta conduta revela a total perda do objeto da eleição do povo hebreu para ser a nação santa, o sacerdócio eleito, o modelo de todas as nações e povos e línguas, né? Deixou de ser luz no mundo e sal na terra para viver em suas próprias particularidades e idiosincrasias. Ao invés de ser luz das nações, fechou-se em cerimonialismos que até hoje fazem de si um mar morto e não um rio de águas vivas. Dividiram-se em escolas de pensamento, né? Os fariseus, em hebreu perushins, ou segregados, que criam na ressurreição e numa dimensão política da atuação daquela nação no mundo, né? E deles, inclusive, derivaram os zelotes, que achavam que os homens deveriam contribuir com uma incisiva participação política na salvação dos povos de outras nações, inclusive, chegando ao ponto de entender que também essa atuação deveria se dar no âmbito militar. E foram eles os que deflagraram as revoltas que culminaram com a destruição de Jerusalém no ano 70 pelos romanos, né? E posteriormente pela tomada da fortaleza de Massada. Outro grupo era o grupo dos saduceus. Eles eram os aristocratas da sociedade judaica e de onde eram nomeados os sacerdotes. Não acreditavam em vida após a morte e detinham o poder político e religioso, embora não fossem populares entre o povo.
Até o Datafolha acertaria uma pesquisa de satisfação no caso deles, né? Por último, um grupo que se caracterizava por um certo repúdio ao culto que se oferecia no templo, vivendo inclusive uma vida mais ascética e evitando a contaminação social e espiritual que se vislumbrava lá em Jerusalém, reservando a si mesmo assim um tipo de comunidade e padrão de vida que substituía o templo, né? Um protótipo do que Paulo haveria de dizer acerca de sermos o templo do Espírito Santo. Esses eram os essênios, eles viviam isoladamente, fora do sistema, tentando ser o mais autônomo possível. E neste cenário de divisões de correntes de pensamento, os fariseus eram os mais populares dentre esses outros grupos. E em sua extrema expressão ritualística, né, buscavam pegar Jesus em alguma falha de observância da lei. Por isso, eles lhe perguntaram qual era o grande mandamento. Naquele momento, o fanatismo fundamentalista dos fariseus se tornava em precioso ensinamento para nós e para aqueles que ali estavam também, né? E Jesus encerra em sua resposta, fundamentada na própria lei, que o maior de todos os mandamentos, o qual viera a cumprir integralmente, era aquele que em hebraico diz: Ve'ahavta et Adonai Elohecha, bechol levavecha, uchol nafshecha, uchol meodecha. Ou, como lembramos em grego, né? Agapissis Kyrion tonteon su, ou seja, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento ou forças. Ele também ensina qual é o segundo maior mandamento. Após esse ele ainda fala, mas isso será objeto de estudo da próxima lição. Então vamos aos pontos da lição de hoje. E o primeiro ponto aqui trata do seguinte: Jesus e os mandamentos. Jesus, na sua fala, ele demonstra que o primeiro grande mandamento abrange a primeira tábua da lei. Os primeiros 4 mandamentos, os quais estabelecem uma relação de conduta do homem em relação a quem? A Deus. São estes mandamentos, só para lembrar o seguinte, né? Eu sou o teu Deus e não terás outros deuses, não farás imagens de cultura e se encurvarás a elas, não tomarás o nome de Deus em vão e guardará o sábado. Esses mandamentos são escritos ao que tange a relação entre o homem e Deus. E são aqueles escritos na primeira tábua, segundo a tradição. Na segunda tábua estão aqueles outros, os seguintes, né? Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás, né? Estes são os mandamentos que tratam da relação do homem com quem? Com o próximo. Uma tábua em relação a Deus, outra em relação ao próximo. E Jesus coloca como inscritos no segundo grande mandamento, que será estudado na lição seguinte, esse que se refere ao próximo. Para cumprir o segundo grande mandamento, relativo ao próximo, é necessário cumprir o primeiro, ou seja, para cumprir a segunda tábua tem que cumprir a primeira, não há alternativa. Jesus quer dizer que se não amar a Deus, não conseguirá amar ao próximo e, por consequência, não cumprirá nenhum dos outros mandamentos do Decálogo ou mesmo de toda a Torá. Ele é a condição sine qua non para que você possa compreender, experimentar e praticar os demais mandamentos. Esse amor ágape é um amor tão maior que o eros e o filho, que só pode existir e ser provado numa relação de grandeza divina, que na medida que é dispensado a Deus, que não se vê, pode então ser experimentado nas esferas das relações humanas, com aqueles que nós vemos. É um amor maior, transcendental, misterioso, sobrenatural, que dispensa a retribuição e o prazer.
pois ele é sacrificial, é doador. Nas palavras de Paulo, é capaz de ser um amor muito maior que meras palavras ou ações, um amor que nem a ciência mais avançada consegue explicar. É o amor que está lá em 1 Coríntios 13, 1, 8, que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna, eu não tenho nenhuma, mas vamos dizer que tivesse, para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, ele não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Se você não ama a Deus, não amará a ninguém. Poderá até desejar alguém e exercitar o amor eros, que Freud encerra como motivação de todas as coisas. Freud, para ele, tudo é sexo. Mas é um amor baseado no prazer, e muitos casais se divorciam e separam porque já não mais oferecem prazer um ao outro. Ele ficou barrigudo e ela cheia, ficou gorda. Ele está careca e ela de cabelo branco, não dá mais. O amor baseado no prazer, né? Ou você pode praticar o amor filial, né? Retribuindo carinho e apreço por aqueles que querem bem a você. Mas é um amor volátil, frágil e efêmero. Né? A vida nos ensina isso. Você perde um grande amigo com facilidade, quando ele te faz algo que te machuca. E você, então, rompe com ele. Esse amor filial depende de retribuição. Se não tem retribuição, ele desaparece. É preciso experimentarmos o amor agapsis, ou ágape, o amor sacrificial e doador. Num livro de Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, aliás, uma pessoa que aconselho estudarmos, né? Ele era diretor de um hospital psiquiátrico em Viena, e era um hospital que cuidava de mulheres suicidas com problemas mentais. Né? Ele viveu durante a Segunda Guerra Mundial e ele era um médico e professor de neuropsiquiatria e neurologia da Universidade de Viena. Ele era judeu e trabalhou as teses de Freud. E ele recebeu ordem para matar as mulheres daquele hospício elas não interessavam ao regime, aquele regime nazista, eram inúteis e então deviam ser sacrificados por eutanásia. Ele se recusou e foi preso e levado a um campo de concentração. Esse homem se arriscou por gente que não lhe oferecia nem prazer ou retribuição. Não colhia nenhum amor eros ou filial daquelas mulheres loucas. Ele era judeu, tinha um bom emprego, e ir contra o regime opressor por causa daquelas vidas era o mesmo que sacrificar sua posição, seu sustento, sua segurança e até mesmo a sua própria vida. A razão o levaria a concordar. Aquelas pessoas eram loucas, um peso, um fardo para a sociedade. Mas não, ele negou-se por amor a elas e demonstrou um amor sacrificial, doador, um amor agapsis, um amor ágape. Ele foi levado ao campo de concentração e lá ele viu o contrário do que via no hospício. Ele viu gente com 40 quilos de peso comendo sabão, não aceitando a morte. Ele viu gente fazendo o máximo para ajudar o outro quando não tinha nada para si mesmo.
lutando para ficar vivo, enquanto aquelas loucas queriam se matar. Quando ele é resgatado e vai para os Estados Unidos, lá na Califórnia, ele vê gente rica, né? Que tinha muita coisa. E elas são aborrecidas, insatisfeitas, infelizes, querendo tirar a vida, se suicidar. Essas pessoas, na grande maioria das vezes, tinham tido insucesso em obter prazer com outras pessoas, ou desilusões e perdas de prazer ou companhia de algo ou alguém. Também tinham aquelas que não conseguiam receber a justa retribuição de seus afetos e se frustravam ao ponto de se acharem incapazes de fazer alguém amá-las. Elas precisavam de quê? De retribuição. Tinham aquelas que não conseguiam nenhuma das duas coisas, nem prazer nem retribuição, e todas tinham uma solução terrível para essa falta de amor, e era o suicídio. Não eram loucas como aquelas mulheres do hospício. Ao invés de se sacrificarem por algo ou alguém, sacrificavam-se a si mesmos por falta de algo ou de alguém, de um sentido em sua vida. Realmente falta amor a essas pessoas, e não é amor próprio, mas o amor a Deus, o amor ágape, que dá sentido à vida humana. O amor sacrificial, doador e não tomador, não retributivo. Amar a Deus te liberta dessas amarras de seu prazer e te encaminha a um sentido maior. E isso te faz cumprir integralmente todos os outros mandamentos. Victor Frankl aprendeu isso ao perceber e praticar um amor de Deus tão intenso que se revelou no amor ao próximo, mesmo à custa de seu sacrifício e sofrimento. Isso foi mais que demonstrado por Jesus e por isso entendemos que ele veio cumprir a lei e a cumpriu integralmente, amando a seu Pai de tal maneira que se entregou por nós, seres incapazes de lhe proporcionar prazer e de retribuir seu grande amor na mesma medida. Mas vamos ao segundo ponto de nossa lição, e ele trata das ações e reações diante do grande mandamento. É interessante percebermos que o texto foca com imperatividade e potência os locais de onde deve partir o amor a Deus. O texto diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Devemos ler esse texto com a ideia de que Jesus quer nos dizer que devemos amar a Deus com tudo que existe em nós. Isso quando ele fala de coração, alma, pensamento ou entendimento ou forças, né? É um convite a uma ação humana, a ação de amar. O coração geralmente significa o homem interior, no contexto bíblico, mas neste contexto específico parece indicar a natureza emocional do indivíduo. A alma aqui é vista como capaz dos mais profundos afetos, e a mente ou pensamento deve expressar as faculdades intelectuais do homem. Poderíamos dar várias definições de cada um desses elementos, né? Coração, alma, pensamento, mencionados aqui no texto. Mas o que o escritor quer, na verdade, é dar a ideia de homem inteiro, porquanto Deus deve ser amado com tudo que há no homem. Os fariseus eram presos à conduta, à ação externa de comportamento e observância dos rituais, como forma de amar a Deus. Jesus exige algo mais, uma resposta externa, mas também interna, que evidenciaria um comportamento mais amoroso e menos, o quê? Legalista. Mais fruto do relacionamento com Deus e menos com a lei. As ações e reações dos homens diante deste mandamento seriam diferentes daquelas que se vislumbrava na época, né? Por isso, Jesus confrontou tanto a religiosidade dos fariseus, que se tornaram engessados em ações ritualísticas e não conseguiam reagir espiritualmente à proposta do Espírito de Deus, ou da essência dos próprios mandamentos. Em nossos dias ainda vemos isso acontecer.
Alguns estão presos e amam mais a doutrina de sua denominação que a pessoa que deve ser alcançada por ela. Gostam mais do templo do que da igreja, mais do pastor do que sua palavra, mais dos dízimos do que dos dizimistas. Jesus nos chama a repensar isso partindo de uma ação. E qual é essa ação? Amar a Deus. E daí decorrerem todas as demais reações. Se ama a Deus, não poderá odiar o próximo, não terá e nem se encurvará a outros deuses. Seus dias serão todos eles santos, separados para o louvor e a adoração de Deus com suas ações e com a sua própria vida. Honrará o nome de Deus e também o de sua família. Não adulterará, não furtará, não mentirá, não cobiçará. Será por inteiro imune à lei, pois é impossível descumpri-la, amando a Deus. Ações e reações que te blindam quanto à possibilidade de quebrar qualquer mandamento estão sob o amor a Deus, amando-o de todo o teu coração, alma e forças. Assim, para amar a Deus é necessário uma ação diante deste mandamento e uma reação ao mesmo tempo. Agir no sentido de amar e reagir no sentido de fazer essa ação em todas as esferas do ser. O terceiro ponto da lição traz este primeiro grande mandamento como o grande mandamento, como uma estrada que nos traz de volta a Deus. Vimos que é necessário agir e reagir a esse mandamento. Mas não basta a ação, é necessário a emoção também. O fazer com gosto, com prazer, com alegria, com contentamento, com felicidade. Por isso o comentarista diz que o amor é o pavimento da estrada, é o que torna a jornada mais agradável e confortável. Sem amor você fará como os fariseus, que chegavam a ver o seu caminho como um caminho esburacado, cheio de pedras e obstáculos, né? Difícil e sofrido de se cruzar, triste e desagradável, como se o fizessem como um sacrifício para obter uma retribuição. E o que Deus diz? Não quero sacrifícios, quero obediência. Amavam a Deus com um amor filéu, retributivo, não com um amor ágape. Não o amavam de todo, por inteiro, com todo o seu ser, mas esperavam, com seus sacrifícios, o quê? Alcançar uma misericórdia, uma clemência ou piedade, obtendo, através disso, favores. Não eram muito diferentes dos idólatras. Eles queriam uma troca de favores. Eu me sacrifico e o Senhor me abençoa. Parecia não haver amor no coração dos fariseus, somente o quê? Normas. Um contrato de troca. As normas, as leis são propostas de retribuição opressiva a quem não cumprir suas orientações e retribuição punitiva para quem descumpri-las. Não oferece galardões. Por isso, o ódio contra quem é descumpridor da lei. A nossa sociedade odeia o ladrão, o estuprador, o homicida, o corrupto e tantos outros criminosos mais. Mas a sociedade não ama quem cumpre a lei, pois o faz o quê? Mediante obrigação de cumpri-las. Não faz mais o que deve fazer. A sociedade ama a ordem, mas não ama as pessoas. Mas consegue odiar algumas delas, em especial aquelas que causam desordens. Os fariseus eram assim, amavam com dificuldade e odiavam com facilidade. Jesus adverte que sem amor é impossível ir a Deus. O caminho que conduz a Deus não é a lei, mas o amor. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho. Jesus é a maior expressão de amor jamais vista na história da humanidade. Não porque morreu por nós, também por causa disso, mas não somente por isso. O que mais se destaca na prova desse amor é que ele é o próprio Deus e se fez carne e morreu por nós pecadores. Isso é a prova de um amor muito maior do que o de um pai que se sacrifica ao dar a vida por um filho, pois ambos são homens.
Mas Jesus é o Filho de Deus, é Deus. O amor revelado por Deus é facilmente observável na passagem de João 3:16 a 19, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O pavimento da estrada que leva a Deus é o amor, não a lei. Ela foi o aio, a instrução, o professor para entendermos que, amando a Deus, jamais descumpriremos os demais mandamentos. Portanto, com ódio, jamais haverá condições de trafegarmos por este caminho e chegarmos a seu destino. Este destino é Jesus. Vivemos um momento em nossa sociedade que se destacam as diferenças entre os grupos políticos, acentuando uma certa repulsa de um lado pelo outro. No passado recente, isso resultou em uma guerra mundial. Não existem guerras motivadas pelo amor, senão somente guerras motivadas pelo ódio. Sem amor, somos como o sino que tine. Louvar e pregar sem amor, o que produz? Talvez um belo espetáculo, mas nenhuma mudança de fato na vida das pessoas. Adorar sem amor ou evangelizar sem amor e gastar tempo com expectativas de prazer ou retribuição, como um elogio ou a admiração de alguém por você. Viver apenas o amor em partes de nossa vida, como somente no coração, pode nos fazer crentes inúteis ao próximo. Ou se amarmos somente na alma, seremos agradáveis, mas nada além disso. E se amarmos somente no pensamento, nas nossas forças, no nosso entendimento, seremos apenas intelectuais da teologia e não elementos de mudança social e espiritual. Devemos amar por completo e amar como Jesus nos amou, pavimentando assim o nosso caminho e o do próximo nessa jornada que nos conduz de volta a Deus. Para finalizar, algumas questões devem ser levantadas. Algumas perguntas nos ajudariam a entender o contexto em que vivemos e que provavelmente nos ajudarão. Então vamos fazer as seguintes perguntas a nós mesmos. A sociedade atual tem se aproximado ou se afastado de Deus? Qual o caminho que nos aproxima de Deus? Alguém com ódio ou sede de vingança consegue se aproximar do Deus verdadeiro? Sabemos que em Deus não somente repousa o amor, pois Deus é amor. Você se sente amado por Deus e, consequentemente, ama a Deus? De que forma demonstramos o amor de Deus? Essas são perguntas que devemos responder com honestidade e sinceridade. Creio que nos ajudarão a entender o real sentido deste que é o primeiro grande mandamento. Encerro essa lição citando uma parte do livro Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, onde ele disse: não procurem sucesso. Quanto mais o procurarem e o transformarem num alvo, mais vocês vão errar. Porque o sucesso, como a felicidade, não pode ser perseguido. Ele deve acontecer
E só tem um lugar com o efeito colateral de uma dedicação pessoal e uma causa maior que a pessoa, ou como subproduto da rendição pessoal a outro ser. Nós que vivemos nos campos de concentração, podemos lembrar de homens que andavam pelos alojamentos, confortando a outros, dando o seu último pedaço de pão. Eles devem ter sido poucos em número, mas ofereceram prova suficiente de que tudo pode ser tirado do homem, menos uma coisa, a última das liberdades humanas: escolher sua atitude em qualquer circunstância, escolher o próprio caminho. Que o caminho escolhido seja o caminho do amor.